Olá, seja bem-vindo. Aqui é o professor Sebastião. O exercício de estatística básica é o seguinte. No pictograma abaixo, o pictograma é uma representação gráfica em que são usadas figuras ou imagens que guardam relação com o assunto tratado e representam numericamente uma quantidade. Está representada a queda na área desmatada anualmente em uma floresta de certo país, devido à maior fiscalização dos órgãos governamentais, no período de 2012 a 2016. Cada árvore do gráfico representa 25 mil hectares de floresta desmatada. Então, temos o pictograma de 2012 a 2016. Cada árvore equivale a 25 mil hectares de florestas desmatadas. Então, primeiramente, vamos determinar a quantidade de hectare para cada ano, contando o número de árvores multiplicando por 25 mil. Então, a primeira linha, temos 12 árvores, 12 vezes 25 mil, 300 mil hectares. Na segunda linha, temos 10 árvores, vezes 25 mil, 250 mil hectares. E da mesma forma para os demais anos, 2014, 2015, 2016. Sabendo que 1 hectare equivale a 10 elevado a 4 metros quadrados, determine, no item A, a área em quilômetros quadrados correspondente à superfície de floresta desmatada em 2013 e 2015. Então, o exercício pede a área em quilômetros quadrados. Então, vamos ter que fazer uma conversão de hectare para quilômetros quadrados. Então, primeiramente, 1 hectare equivale a 10 elevado a 4 metros quadrados. 10 elevado a 4 corresponde à multiplicação de 10 elevado a 2 vezes 10 elevado a 2. Portanto, 10 elevado a 4, 10 elevado a 2 é 100, é uma multiplicação de 100 por 100. Então, 1 hectare é, portanto, igual a 100 metros multiplicado por 100 metros, teremos 10 mil metros quadrados. Agora vamos calcular 1 quilômetro quadrado. 1 quilômetro quadrado é a multiplicação de 1.000 metros por 1.000 metros. 1.000 corresponde a 10 elevado a 3, portanto, 1 quilômetro quadrado corresponde a 10 elevado a 3 metros multiplicado por 10 elevado a 3 metros. 1 quilômetro quadrado, portanto, utilizando a propriedade da potência, mantemos a base, que é 10, e somamos os expoentes. 3 mais 3, 6. Então, 10 elevado a 6 metros quadrados. Agora, vamos montar uma relação entre quilômetros quadrados e hectare, da seguinte forma, utilizando uma regra de 3. 1 hectare corresponde a 10 elevado a 4 metros quadrados. X hectares vai equivaler 1 quilômetro quadrado, 10 elevado a 6 metros quadrados. É uma regra de 3, diretamente proporcional. Então, vamos multiplicar 1 vezes 10 elevado a 6 e x vezes 10 elevado a 4. Então, vai ficar da seguinte forma. X é igual a 10 elevado a 6 dividido por 10 elevado a 4. X, portanto, igual a 10 elevado a 2. 1 quilômetro quadrado corresponde a 10 elevado a 2, que é 100 hectares. Agora já temos condição de responder à pergunta. A superfície da floresta desmatada em 2013, então vamos anotar aqui, 2013, foram desmatados 250 mil hectares. Vamos anotar, 2013, 1 quilômetro quadrado vai corresponder a 100 hectares. X quilômetros quadrados vai corresponder a 250 mil hectares. Fazemos a multiplicação cruzada, uma regra de 3 diretamente proporcional. 100 vezes x é igual a 1 vezes 250 mil. X, portanto, igual a 250 mil dividido por 100, fazendo a divisão, x é igual a 2.500. Portanto, a resposta para 2013, 2.500 quilômetros quadrados. Agora vamos calcular para 2015. 2015 corresponde a uma área desmatada de 62.500 hectares. Então, da mesma forma, uma regra de 3 diretamente proporcional, 1 quilômetro quadrado
equivale a 100 hectares, x quilômetros quadrados vai equivaler a 62.500 hectares. Fazendo a multiplicação cruzada, 100 vezes x é igual a 1 vezes 62.500. X, portanto, igual a 62.500 dividido por 100, o resultado será 625. Então, a resposta, 625 quilômetros quadrados, é a resposta do item A. Agora, o item B, a queda percentual da área desmatada em 2014. Então, vamos anotar 2014, são 4 árvores, vamos olhar diretamente no pictograma, corresponde a 4 árvores, e 2013 vai corresponder a 10 árvores. A queda absoluta baixou de 10 para 4 árvores. A percentual, vamos fazer da seguinte forma, 4 vai equivaler a x% e 10 árvores vai equivaler a 100%. Fazemos a multiplicação cruzada, temos o seguinte, 10 vezes x é igual a 4 vezes 100, 10x igual a 400, x igual a 400, dividido por 10, x igual a 40, ou seja, 40%. 4 árvores corresponde a 40% de 10 árvores. Vamos agora calcular a redução, 100%, menos 40%, a queda percentual foi de 60%. 60% é a resposta do item B. Agora, no item C, vamos proceder da mesma forma. Vamos olhar o pictograma, ver a quantidade de árvores, que é a queda percentual da área desmatada em 2016. 2016, tínhamos meia árvore, 0,5. Então, vamos anotar 0,5 árvores no pictograma, que corresponde a 12.500 hectares. E 2012, olhando no pictograma, 12 árvores. Então, a queda percentual, vamos calcular em porcentagem, em valores absolutos, diminuiu de 12 para 0,5. Percentualmente, 12 vai equivaler a 100%, 0,5 vamos determinar o percentual multiplicando cruzado, utilizando uma regra de 3 diretamente proporcional. Então, 12 vezes x é igual a 0,5 vezes 100, 12x igual a 50, x igual a 50 dividido por 12, x aproximadamente 4,166. Agora vamos calcular a queda percentual, 0,5 árvores corresponde a 4,166%, a diferença entre 100% e o valor de x vai me dar a queda percentual. Então será 100 menos 4,66, o resultado será 95,834. Portanto, a resposta do exercício, 95,83%, fazendo o arredondamento. 95,83%. Agora, no item D, um número inteiro de campos de futebol equivalente à área de floresta desmatada em 2016. 2016, a área desmatada foi de 12.500 hectares. Então, vamos anotar esse valor, 2016, 12.500 hectares. Agora, vamos calcular a área do campo de futebol. Campo de futebol de 100 metros de comprimento por 70 de largura. Então, campo de futebol, um campo de futebol tem a medida de 100 metros por 70 metros, 7.000 metros quadrados. Vamos determinar a metragem quadrada em 12.500 hectares, também fazendo uma regra de 3 diretamente proporcional. 1 hectare equivale a 10 elevado a 4 metros quadrados, ou seja, 10.000 metros quadrados. 12.500 hectares vai equivaler a x metros quadrados. Multiplicando o cruzado, teremos o seguinte, x é igual a 12.500 vezes 10.000, x igual a 125 milhões de metros quadrados. Agora vamos determinar quantos campos de futebol cabem nessa área, dividindo 125 milhões de metros quadrados pela metragem do campo de futebol, que é 7.000. 125 milhões dividido por 7.000, vamos ter o seguinte resultado, 17.857,1. Como o exercício pede um número inteiro, 17.857
campos de futebol é a resposta do item D. Beleza? Qualquer dúvida, deixe seu comentário. Um abraço, até a próxima. Tchau.